Olá a todos, boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização da situação da linha de frente na guerra da Ucrânia para o dia 15 de abril do ano de 2025. E hoje temos muito o que comentar. Há novos avanços em pontos distintos e importantes da linha de frente, em zonas onde há ofensivas ativas, e também informações sobre novos ataques russos em áreas que foram muito relevantes no passado, mas que acabaram caindo no esquecimento. E por fim, há mais dados, e dados bastante importantes sobre o brutal ataque contra a cidade de Sumy. Mas antes de começar, quero lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é se inscrevendo. Então, se você gosta do conteúdo e ainda não está inscrito, clique no botão de inscrição. Isso seria de enorme ajuda para mim. Agora, sem perder mais tempo, vamos direto ao que interessa: a linha de contato. Como tem sido o costume recentemente, vamos começar do sul em direção ao norte. E o que temos para falar sobre o sul da Ucrânia? Vamos diretamente à zona do front relacionada à região de Velika Novozilka, onde o que temos visto é o exército russo alternando entre apagar e intensificar suas operações ofensivas, conforme o momento. Após a captura de Velika Novozilka, os russos fizeram uma pausa significativa. Depois, começaram a avançar de forma consistente. Houve nova pausa, reativaram os avanços, outra pausa, que foi a mais recente. E agora, nas últimas horas, os russos voltaram a atacar. De forma mais específica, surgiram imagens e informações mostrando o exército russo tentando avançar a partir da localidade de Burlatki em direção ao oeste. Com isso, os invasores se aproximam de dois pontos importantes: a localidade de Shevchenko, uma das muitas com esse nome de que já falamos nos últimos meses, e também a localidade de Vilny Pole. Até o momento, esse avanço russo é bastante limitado, cerca de 3 km². Teremos que observar nas próximas horas se eles tentarão atacar ambas as localidades, ou se esse movimento ofensivo vai parar por aqui. Outro avanço que parecia estar se formando nesse setor era a progressão russa em direção a Blahodatny, onde se esperava que eles entrassem em Fedorivka, algo que, felizmente, não chegou a acontecer. E é justamente esse o padrão que temos visto nessa zona do fronte. Combates que se intensificam, expectativas de uma ofensiva maior, mas que logo são seguidas por uma nova pausa. Havia também comentários de que os russos queriam alcançar a localidade de Komar, mas até agora isso também não se concretizou. Não foram vistos novos assaltos nessa direção, embora estejam tentando avançar pelo oeste. Veremos o que pode surgir disso. Em segundo lugar, para seguirmos com os relatos dos diferentes avanços, precisamos falar de uma zona que tem sido muito comentada recentemente. Toda a área entre Ivanivka, Novolyubimivka e em direção ao oeste, especialmente Novomikhailivka. Nessa região, o exército russo tem conseguido avanços em várias direções. Inicialmente, fontes ucranianas alertaram sobre a acumulação de tropas e equipamentos inimigos. Depois, comentamos os avanços russos, que incluíram rompimentos na linha de defesa e até a captura de Katerinivka. Fontes ucranianas relataram uma situação muito difícil nessa frente. Ontem mesmo falamos sobre a entrada russa na localidade de Novomikhailivka, um avanço que, até o momento, não teve maiores alterações. Porém, nas últimas horas, fontes como Suryak Maps relataram um novo avanço russo mais ao sul da área anterior, onde os invasores conseguiram tomar mais alguns km² em direção à localidade de Soliana Dolina. Esse novo avanço é relevante não apenas pela aproximação a Soliana Dolina, mas também por causa da localidade de Nove, que tem sido muito mencionada ultimamente. A Rússia tem tentado entrar em Nove a partir do leste e do nordeste, mas, embora tenham se aproximado, ainda não conseguiram penetrar de maneira definitiva. Agora, com este novo eixo de ataque vindo do sul e sudeste, existe a possibilidade de que os russos consigam finalmente entrar na localidade. Ou, ao menos, forçar as forças ucranianas a se reposicionarem, caso haja risco de cerco. Além disso, esse novo avanço abre para os russos a possibilidade de alcançar localidades como Soliana Dolina ou até Lipov. Em termos gerais, este movimento amplia o leque de objetivos de curto prazo para o inimigo, que pode tentar consolidar esses ganhos territoriais. Mas é importante frisar
que, embora existam setores da frente que se apagam e se reacendem com frequência, esse em específico é onde o exército russo tem conseguido manter uma ofensiva constante nas últimas semanas. Eles mantêm a iniciativa e, infelizmente, têm tido êxito em se aproximar de novas localidades. Especula-se que Borova e Lyman possam ser os objetivos de longo prazo, mas isso ainda está distante, e precisaremos acompanhar as próximas semanas para ver se esse ritmo ofensivo continua. Mais ao norte, entre Novomikhailivka e Makiivka, também houve alterações territoriais. Houve uma mudança de cerca de 15 quilômetros quadrados, mas é preciso esclarecer que nem tudo se trata de avanço recente. Parte dessa alteração é resultado da correção do mapa, com base em fontes como Suryak Maps e Deep State. Algumas áreas que antes eram consideradas zonas cinzentas passaram a ser identificadas como estando sob ocupação russa. Assim, embora o ganho total marcado seja de 15 quilômetros quadrados, a maior parte disso é atualização cartográfica, e não avanço novo. Mesmo assim, os avanços efetivamente registrados indicam uma possível intenção de sustentar os ataques mais ao noroeste. Pode ser que tudo esteja interligado. Agora, vamos mais ao norte, onde precisamos falar da região de Kharkiv. Em breve, completará um ano desde o início da operação russa em dois eixos principais, Vovchansk e Liptsi. Na época, os ataques foram descritos como ambiciosos e inesperados. Houve até declarações por parte de autoridades russas, inclusive, se não me engano, do próprio Vladimir Putin, falando que o objetivo era criar uma zona tampão ao longo da fronteira. Na ocasião, muitas pessoas acreditaram que a Rússia tentaria capturar a cidade de Kharkiv. Mas aqui analisamos que, provavelmente, nenhuma das duas coisas aconteceria. Nem a criação de uma zona de segurança, nem a tomada de Kharkiv. Simplesmente não havia tropas suficientes para isso. O que apontamos foi que o verdadeiro objetivo russo era forçar a Ucrânia a redirecionar recursos para esse setor, e isso, de fato, ocorreu. Fontes ucranianas e russas concordaram nesse ponto. A operação desviou muitas tropas ucranianas, o que impactou outros setores do fronte nos meses seguintes. Provavelmente vocês lembram bem dessa operação, se acompanham a guerra há mais tempo. E por que estamos voltando a falar disso agora? Porque cada vez mais fontes ucranianas têm indicado que a Rússia está intensificando suas ações em Vovchansk. Estariam ampliando o uso da força aérea, de drones e mobilizando mais tropas para ataques nesse setor. Essas informações vêm de canais ucranianos, tanto da imprensa quanto do Telegram. Mas até agora, não há uma narrativa russa sobre esse tema. Tampouco temos muitas imagens ou vídeos que confirmem um aumento real na atividade militar ali. Normalmente, quando há aumento de bombardeios aéreos, surgem vídeos. Quando há mais ataques com drones, vemos compilações de alvos atingidos. Quando há combates terrestres, o lado que está se defendendo divulga imagens de seus próprios drones repelindo os atacantes. Mas, por enquanto, esse tipo de material ainda não apareceu. Pode ser que seja tudo muito recente, ou que as imagens ainda estejam por vir. Por isso, minha análise é: a informação existe, não pode ser descartada, mas ainda carece de confirmação visual ou da narrativa do lado russo. E, na minha opinião, é importante sempre ouvir ambos os lados para formar um quadro mais completo. Encerrando o vídeo de hoje, quero falar sobre o ataque devastador em Sumy. Nos últimos 2 dias, falamos desse ataque covarde, onde morreram 35 civis e mais de 100 pessoas ficaram feridas. Até o momento, felizmente, o número de mortos não aumentou, e esperamos que assim continue. Houve muita polêmica envolvendo esse episódio. Embora o ataque russo tenha sido o causador direto da tragédia, começaram a circular informações de que, perto de uma área com grande circulação civil, estavam ocorrendo cerimônias militares. Isso acabou sendo confirmado, pois nas últimas horas foi anunciada a demissão do governador da região de Sumy, algo que está sendo amplamente divulgado por meios de comunicação ucranianos. Entende-se que essa decisão tem relação direta com a realização dessas cerimônias em zonas sensíveis, onde há grande presença de civis. Na minha opinião, há responsabilidade clara por parte da Rússia, que decidiu atacar uma área urbana, mas também há uma falha do lado ucraniano em realizar esse tipo de evento em um local vulnerável.
Ainda assim, o único motivo para que tantos civis inocentes tenham perdido a vida foi a brutalidade russa ao escolher esse alvo. E por outro lado, obviamente, a Rússia tem total responsabilidade por ter realizado mais um ataque bárbaro e covarde contra uma área com presença de civis, o que mostra novamente seu completo desprezo pela vida humana. Mais uma vez, vemos como Moscou insiste em usar táticas de terror contra a população ucraniana, bombardeando zonas urbanas e civis inocentes com mísseis e drones, enquanto finge atacar alvos militares. Mesmo que houvesse alguma atividade militar nas imediações, o que ainda está sendo investigado, nada justifica um massacre como este. A Ucrânia demonstrou sua indignação com este ataque e, inclusive, tomou medidas internas como o afastamento do governador da região de Sumy, o que mostra um nível de responsabilidade e seriedade que contrasta fortemente com a impunidade e propaganda russa. No fim, este ataque mostra novamente que o Kremlin continua apostando na destruição e no medo, enquanto a Ucrânia, mesmo sofrendo perdas, se mantém firme, resiliente e determinada a proteger seu povo e recuperar cada centímetro de seu território. A resistência ucraniana tem sido notável, e cada tentativa russa de esmagar essa determinação tem falhado graças à coragem dos defensores ucranianos e ao apoio contínuo da comunidade internacional. Vamos continuar acompanhando os próximos acontecimentos, pois infelizmente tudo indica que os combates vão seguir se intensificando em vários setores do fronte. Mas, como sempre, a Ucrânia segue em pé, combatendo com bravura e defendendo sua liberdade contra a agressão brutal da Rússia. Vários analistas alertaram que a Rússia aproveita qualquer mínima desculpa para justificar seus ataques contra áreas civis. Mesmo que houvesse algum tipo de infraestrutura militar próxima, o que ainda não está claro, isso não justificaria o uso de bombas tão potentes em áreas povoadas. A verdade é que a Rússia volta a mostrar seu desprezo absoluto pela vida humana. Enquanto a Ucrânia tenta manter a ordem e proteger os civis, o Kremlin continua apostando no terror, bombardeando bairros residenciais com armamento pesado e matando pessoas inocentes. Este novo massacre é mais uma amostra da estratégia russa de espalhar o medo, destruir a moral e tentar quebrar a resistência ucraniana. Mas o que Moscou ainda não entendeu é que cada ataque desses apenas reforça a determinação do povo ucraniano. A dor se transforma em raiva, e a raiva em força. A população de Sumy e de toda a Ucrânia está mais unida do que nunca, e enquanto a Rússia se afunda em sua brutalidade, a Ucrânia segue lutando com coragem e dignidade, conquistando o respeito do mundo inteiro. Com este ataque, a Rússia só conseguiu confirmar mais uma vez que seu verdadeiro objetivo não é vencer uma guerra justa, mas sim semear o caos e o sofrimento. Porém, mais cedo ou mais tarde, a justiça chega. E quando ela chegar, todos os responsáveis por crimes como este terão que responder por suas ações. Continuaremos acompanhando de perto a situação no fronte e trazendo todas as atualizações importantes. Se você gostou deste vídeo e quer continuar acompanhando as atualizações mais quentes diretamente da frente de batalha, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação. Compartilhe este vídeo com outras pessoas para que mais gente saiba o que está realmente acontecendo na Ucrânia, sem filtros e sem manipulação. A verdade precisa circular e juntos somos mais fortes. Muito obrigado por assistir até aqui. A luta continua e nós seguiremos firmes ao lado da verdade. Nos vemos no próximo vídeo.